Bom, nós vamos ao quinto bloco. Nós temos 2 vídeos que a gente tem que passar e não vamos deixar de passá-lo. O que nós vamos ver agora, e vamos comentar sobre ele também, aconteceu em janeiro de 2017, desse ano, o Papa Francisco recebendo a delegação ecumênica da Igreja Luterana da Finlândia. Vamos conferir. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira a delegação ecumênica da Igreja Luterana da Finlândia por ocasião da tradicional peregrinação para a festa de Santo Henrique. Esta peregrinação ecumênica é um sinal eloquente de que, como luteranos, ortodoxos e católicos, vocês descobriram aquilo que os une e juntos querem testemunhar Jesus Cristo, que é o fundamento da unidade, frisou o pontífice em seu discurso. E recordou o documento comum Justificação na Vida da Igreja. Segundo o pontífice, tal diálogo prossegue em seu caminho promissor rumo a uma interpretação comum no âmbito sacramental, eclesial, eucarístico e ministerial. Os passos importantes realizados juntos estão construindo um fundamento sólido de comunhão de vida na fé e na espiritualidade, e as relações são cada vez mais imbuídas de um espírito de confronto sereno e partilha fraterna. A tradução foi péssima quando falou espírito de confronto sereno. Não é espírito de confronto, talvez diálogo, mas não confronto. Tradução ruim. Bom, só para fechar o assunto aí das imagens, que é um problema que sempre volta, o que acontece é o seguinte: as pessoas menos ilustradas, para elas chama mais atenção aquilo que é superficial, aquilo que aparece mais, é o culto, é a arquitetura das igrejas e assim por diante. E como determinadas igrejas, comunidades evangélicas muito radicais e que estão muito dissociadas das grandes igrejas mais tradicionais, eles querem mostrar diferença. Então, para mostrar diferença não pode ser nas coisas mais profundas, até porque não as temos, mas naquilo que é mais visível. Então, falam de imagens. Eu estava comentando que na Suécia, na Finlândia, quando todas as igrejas eram católicas e, portanto, belíssimas catedrais, basílicas e assim por diante. E quando o país virou oficialmente protestante, estas igrejas passaram ao culto luterano. Não mudaram nada. Continuam do mesmo jeito que sempre foram. Ou seja, lá tem as imagens, tem as pinturas, os vitrais, tudo estão lá presentes. Portanto, não é esta coisa que aparece na frente que pode ser pior na desunião. Por exemplo, nós temos muitos pontos não em comum com a Testemunhas de Jeová, por exemplo, porque não aceitam a Trindade, não aceitam Cristo. Aí sim nós vamos ver que existe um problema. Não é aquilo que mais aparece. Aquilo que mais aparece a gente pode conservar. Por exemplo, a própria Igreja Católica tem na Igreja Oriental modos de liturgia, de práticas, de disciplina, não tem celibato clerical, não tem nada e é católica. Livros a mais da Bíblia também, né? Exatamente. Então, mesmo dentro de uma própria comunidade, aparentemente pode haver coisas, não é, e é a mesma, a base é comum. E quando, por exemplo, até parecem mais iguais, mas no fundo existem coisas muito diferentes. Eu vejo, por exemplo, uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome, uma determinada existente no Brasil, ela está usando paramentos iguaizinhos nossos, estão usando hóstia comprada nos lugares onde a Igreja Católica compra as hóstias, estão usando os mesmos sinais e símbolos da Igreja Católica, mas tem uma diferença enorme na maneira de pensar, teologia da prosperidade, assim por diante, que não bate em nada conosco. Perfeito. Estão usando os mesmos sinais, os mesmos símbolos. Parece uma incoerência, né? Eu sei que o movimento da reforma, e então os grupos chamados de reformados,
que aconteceu em Genebra, aconteceu com Calvino e Zwinglio, alguns deles até pensaram que assim a reforma era completa e verdadeira. Lutero pensou assim, aquilo que é da palavra de Deus, o que é comum para nós. Se Jesus é comum para mim e para ti, há uma possibilidade real de nós nos unirmos. É claro que houve no Brasil, e a própria igreja luterana também sofreu um pouquinho disso, porque as perseguições eram maiores no passado. Mas a tendência, penso hoje na liturgia, penso hoje nas vestes talares, na forma de fazer o sinal da cruz. Que nós fizemos. O povo ficou, os católicos ficaram assim, eles fazem sinal da cruz também. Eu falei, por que não? Mas nós perdemos um pouco, mas a nossa igreja nos Estados Unidos, na Alemanha, faz. Nada contra isto. Muito pelo contrário, se eu posso santificar meus lábios, minha vida, meu coração, isso tem um significado muito grande. Mas é verdade que alguns pensavam assim, tudo que se parece com a Igreja Católica... Tem que tirar. Tem que tirar. Isso é, na verdade, uma aberração, isso não é... nem é bonito. Se pudermos conservar e até nos aproximar mais, por que não? Fazemos com todo gosto e prazer. Quando eu estava lendo aquele livro que você me deu, que era do Inário, né? Mas no Inário tem outras coisas também. Todo o calendário litúrgico, muito parecido com o nosso. Alguns títulos, né, de identificação dos domingos, por incrível que pareça, segue o nosso anterior do concílio. Esse domingo depois de Pentecostes, etc., segue. Tem também os dias dedicados aos santos, os santos canonizados pela Igreja Católica também, e os santos assim considerados da Reforma. Ou seja, e na Confissão de Augsburgo, que está lá todo o resumo, que é uma dos pilares da Igreja Luterana, não há em nenhum momento agressividade contra a Igreja Católica, ao contrário. O que nós estamos fazendo, também a Igreja Romana usa inclusive a tradição da Igreja Católica Romana para justificar determinadas formas de organização, disciplina e pensamento teológico na própria Confissão de Augsburgo, e isso eu li lá. Tem alguma parte da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que a Igreja Luterana ela alterou em relação à Igreja Católica? Que ela tirou... Tem os deuterocanônicos. Os deuterocanônicos que no começo eram colocados à parte, né, pastor Arnaldo? Mas Lutero traduziu esses livros e recomendou que esses livros fossem lidos e usassem até como reflexão, que não tirasse uma doutrina fundamental da fé cristã. Eu ouvi um palestrante que é pastor da nossa igreja, Rudi Zimmer, ele pregou agora no Espírito Santo, ele falou assim, esses livros são ótimos para serem lidos. E, de fato, tive a oportunidade de, às vezes, falar numa formatura, vinha o livro de sabedoria, e, de fato, muito parecido com as palavras de Salomão, por exemplo. Né? Mas e a beleza de Tobias, a confiança em Deus, o casamento, perfeito. É muito bonito. E como aqueles livros de Macabeus, que também são livros contando a história daquele período interbíblico, daqueles cristãos que vivenciaram uma situação. O problema é que, quando se formou o cânone, estes livros não foram incluídos, porque eles também não eram considerados sagrados no Velho Testamento, pelos judeus. Sim. Então tem uma história ali, teve um momento de dúvida aqui e ali, então se optou. E qual foi o principal ponto assim, que levou Lutero a tomar a decisão que ele tomou, de reformar a igreja? Eu acredito que foi exatamente as indulgências. Da forma como elas estavam sendo vendidas, parecia um comércio da igreja no entender dele. E ele chamando as pessoas à discussão, e é claro, o seu material todo foi traduzido, e Gutenberg havia inventado a imprensa, tomou uma dimensão muito grande, que eu acredito que ele nem pensava nisto. Eu penso a teoria da justificação pela fé, pela graça, como foi colocado, né? Ali colocaram 4, eu sempre entendia 3. Sola fide, sola escritura, sola gratia. Aí colocaram solos Christus, que de fato é a base de tudo, é o centro de tudo. Não há diferença. Hoje se usa também o solo glória, que Johann Sebastian Bach, quando colocava nas suas músicas, Soli Deo Glória. Soli Deo Glória. Por causa disso, alguns acrescentam ainda. Somente a glória a Deus. Eu acho que não precisa de estender esse só. Vão ficar com os 3. Talvez o fundamental
Tá certo, só Cristo, né? Porque, não, eu acho que é interessante comentar, porque que a gente percebe-se que a atitude que Lutero teve não foi em relação à história de Cristo, do que aconteceu quando Cristo esteve na Terra. Foi algo, da circunstância daquela época, que, de pessoas dentro da Igreja Católica que estavam tendo algumas atitudes que ele não era a favor. E que fizeram uma propaganda extrema. Não é? Nesses documentos que foram escritos pela Igreja Luterana e Católica, levantaram mais ou menos um número de 400 menções a Lutero que não são verdadeiras. Né? Eu, por exemplo, quando criança, quando perguntava para mim qual a diferença da Igreja Católica e da Igreja Luterana, a resposta de uma criança: o padre não casa e o pastor pode casar. Essa é a resposta primeiro. Nós sabemos que isso é muito simples, não é? Tem coisas mais interessantes para serem discutidos. Bom, vamos ver mais um vídeo do Papa Francisco no dia 13 de outubro, recebendo os participantes de uma peregrinação. Não dá mais tempo, que pena. Então, vamos ver esse vídeo no último bloco e o Guilherme vai ler agora todos que participaram. Você ficou falando o tempo todo, por isso que não deu tempo. Voltamos daqui a pouco.